Boa tarde, investidores. Sejam bem-vindos ao Money Minds, quadro em que conversamos com as mentes por trás de grandes empresas gestoras do mercado. Eu sou Pascoal Augusto, repórter do AgroTimes, e hoje vou conversar com Odivan Karnim, CFO da Irani, produtora de papel para embalagens e embalagens de papelão ondulado. Listada na bolsa com o ticker RANI3, a ideia é falar um pouco dos números do segundo trimestre de 2024, mas principalmente jogar luz, entender a dinâmica de negócios da companhia. Odivan, obrigado por conversar conosco. Obrigado, Pascoal, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês e com todo o público da AgroTimes, que também é o público nosso, né, da nossa base de acionistas. A gente tem um prazer enorme estar falando com todos vocês. Prazer é nosso. Odivan, já quero começar te pedindo para falar sobre a Irani, como a empresa se diferencia de outras companhias. E há uma confusão, né, quanto à atuação da empresa, pensando em Suzano, em Klabin. Eu queria que você falasse sobre o negócio da empresa. Perfeito. Bom, a Irani, ela é a única empresa de embalagem que está exposta a uma tese secular de embalagem fabricada à base de recurso natural renovável, que é a floresta plantada, e tem na sua ponta final, como consumidor, o mercado que nós atuamos, a indústria alimentícia, a indústria do varejo, que usa as embalagens sustentáveis como forma de entregar o seu produto para os seus clientes. Então, é um setor super vigoroso, e a Irani é a única empresa que ela é o pure play desse setor na Bolsa Brasileira. Então, acho que é uma tese única, né? Tem outras empresas que têm também embalagem no business, mas de uma forma única, de uma forma exclusiva. A Irani é a única tese que tem disponível na Bolsa. Nós somos listados desde 1977, mas fizemos um re-IPO recentemente, em 2020. A empresa tem hoje 2.300 funcionários, possuímos plantas industriais em Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. E, enfim, estamos expostos a esse mercado tanto alimentício quanto o mercado de exportação, os frigoríficos, né, que usam bastante embalagens para exportar proteína. Então, a tese da Irani é uma tese única em relação às embalagens sustentáveis. Odivan, eu queria que você falasse sobre o que foi positivo e o que pesou nos resultados do segundo TRI da empresa. Falasse também um pouco sobre o perfil do acionista da Irani. Perfeito. O segundo TRI, ele veio de uma história desde 2023, onde houve um certo perda de preços de embalagens. Nós, em relação ao segundo TRI do ano passado, os preços tanto de embalagem para ondulado quanto de papel para embalagem reduziram em torno de 7%, que afetou negativamente os resultados. Também, da mesma forma, nós tivemos um incremento do preço da aparas, que é um dos insumos principais que nós temos para a produção de papel, que é o papel reciclado, por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. A gente compra aparas naquela região, aí acabou que, pelo evento climático do Rio Grande do Sul, disruptou o suprimento das aparas e acabou influenciando preços no país todo, o que inflacionou e acabou impactando, de alguma forma, também as nossas margens. Por outro lado, o mercado no top line, o mercado em termos de volume, ele está bastante pujante, a demanda segue bastante forte. Os números da Empapel, que é a entidade que divulga os dados consolidados do setor de embalagem para ondulado no Brasil, apresentou crescimento de 6% no primeiro semestre, e para julho também já foi divulgado o resultado, onde apresentou um crescimento de 8% em relação a julho do ano passado, ou seja, confirmando essa tendência muito positiva em termos de demanda, que ela é um pouco atenuada por conta de capacidades novas que entraram no mercado. Então, a queda de preço, ela se explica no mercado que está pujante, demandante, por conta de capacidades novas que entraram, que logo vão estar preenchidas, e aí se restabelece de novo o equilíbrio para que os preços se ajustem. Então, esse é um cenário do segundo trimestre. E no nosso caso específico da Irani, nós tivemos um EBITDA, uma margem de EBITDA, um lucro líquido dentro do previsto, porque também nós estamos colhendo os frutos da plataforma Gaia, que foi um investimento que nós fizemos nos últimos 3 anos, de mais de R$ 1 bilhão, onde os retornos começam a aparecer. Então, se for comparar o segundo TRI deste ano com o segundo TRI do ano passado, você vai ver uma estabilidade de resultados.
o EBITDA foi praticamente em linha, o lucro líquido recorrente, excluindo o efeito que teve no ano passado de um crédito tributário, também ficou bastante em linha. Porém, quando você entra no detalhe, você vê que o resultado deveria ter sido pior por conta dessa queda de preço que eu mencionei, da alta de aparas, porém não foi. Então, isso é reflexo já dos retornos dos investimentos que nós fizemos, que estão sendo capturados. Em algum momento, esse cenário mais adverso de preço, tanto de embalagens quanto de aparas, vai se reverter, e aí vai ficar mais evidente nos resultados o retorno dos investimentos que nós fizemos nos últimos 3 anos. E em termos de base de acionistas, que você também perguntou, né? Hoje nós temos mais de 90 mil acionistas na base. Tivemos um salto muito grande desde o IPO. Nós tinha menos de 3 mil acionistas em 2020. E hoje estamos com mais de 90 mil. Por conta da característica da empresa, né? A Irani é uma empresa small cap. É uma empresa onde nós temos uma política financeira bastante clara, didática, onde a pessoa física entende o fluxo de dividendos. Nós distribuímos dividendos trimestralmente. Sempre na Assembleia, a alavancagem estando dentro do parâmetro de 2,5 vezes, nós distribuímos mais 25% do lucro do ano anterior, o que se faz 50% de payout, que a gente procura manter a alavancagem sempre dentro desse parâmetro para justamente dar essa previsibilidade de dividendos para os nossos acionistas. E também trabalhamos para aumentar o lucro e, com isso, aumentar o fluxo de dividendos. Então, é um tipo de investimento muito característico da pessoa física, que acaba tendo uma demanda bastante grande do nosso papel, né? E uma coisa interessante também, Pasquale, é que não só a pessoa física não está só no equity, mas nós temos um CRA emitido também no lado da dívida, uma debênture que a securitizadora emitiu um CRA em cima da nossa debênture, que é risco Irani, né? O dinheiro veio para o caixa da Irani, e também nós temos um volume bem grande de pessoa física lá nesse CRA. Então, às vezes, o investidor tem tanto uma posição em ações como uma posição em renda fixa, né, exposta à companhia, tanto surfando a tese secular no equity, mas também a parcela de uma aplicação de renda fixa isenta de imposto de renda, como é o CRA. Então, para nós é uma fonte muito importante de financiamento das nossas operações, do nosso crescimento. E, por outro lado, a gente também entrega um retorno super, primeiro, menos volátil, né? Um retorno adequado para quem entra nesse tipo de papel. E a pessoa física consegue acompanhar e ficar exposta também a uma tese secular, que é a tese das embalagens sustentáveis, como são as embalagens feitas de fibra renovável, como é o papel. E eu queria entender de você como que a celulose impacta o negócio da Irani e como você vê a demanda por embalagens. Perfeito. Essa é uma pergunta que a gente sempre gosta de esclarecer, né, porque apesar de nós estar lá na cesta das empresas de papel, embalagem, celulose, aqui no Brasil, a Irani não vende celulose e nem compra celulose para a sua produção. Ou seja, nós não estamos expostos ao preço da commodity internacional no faturamento e nem estamos expostos em custo com o preço da celulose. Mas nós sim temos terras, florestas e produzimos celulose, porém é toda ela para consumo próprio, o que dá inclusive uma vantagem competitiva para a empresa por ter esse controle da cadeia produtiva, essa estabilidade dos custos. Nós não temos uma volatilidade na linha de custos. O único insumo que é volátil, a gente está exposto, são as aparas, como eu mencionei antes, que é o papel reciclado, e representa 19% do nosso custo total. Isso representou no segundo tri. Então, a celulose, às vezes, gera muita confusão em relação a isso, né? A Irani não é uma empresa produtora de celulose para exportação, não exporta, né? Nossa exportação é 15% do faturamento e nós exportamos papel, basicamente, e outros produtos derivados o breu e a terebintina, que são feitos a partir da resina de um bloco florestal que nós temos no Rio Grande do Sul. Mas nós não exportamos celulose. E tampouco compramos celulose, ou seja, não temos celulose na nossa linha de custos, né, o que dá essa segurança e essa estabilidade dos resultados, seja porque não estamos expostos ao preço, mas também como não estamos expostos à segurança de fornecimento, porque a gente produz a nossa própria celulose.
Certo. E o mercado de embalagens sustentáveis, ele representou 57% da receita da empresa no segundo TRI, enquanto o papel para embalagens sustentáveis respondeu por 37% das receitas. Queria perguntar a importância desses dois negócios e se há metas de expansão. Esses são, ambos segmentos são expostos à embalagem, né? O maior deles, 57%, é a embalagem de papel ondulado, muito utilizado em frigoríficos, né, agroindústria e setor alimentício, que tem uma perspectiva super positiva, seja pelo consumo no mercado interno, seja pela exportação de proteína, né? Nossas plantas estão localizadas muito perto das plantas industriais, dos principais frigoríficos do Brasil, então tem uma perspectiva super positiva. E o segmento de papel para embalagem, ele também acaba sendo embalagem, nós não convertemos a embalagem final, que é um papel fabricado para fazer sacos, sacolas, né? Então você vai no shopping center hoje, você vê as pessoas comprando e todas elas com uma sacolinha na mão, vai olhar lá, é uma sacolinha de papel, né? Eu sempre falo, o shopping ele representa a transição que já aconteceu e ainda está em curso da substituição do plástico por papel. Há 5, 7 anos atrás você via a maioria das pessoas com sacolinha de plástico, agora a grande maioria, mais de 90% é papel. E o papel até virou sinônimo de requinte, né? Ou seja, é uma embalagem mais sofisticada, né? Os varejistas preferem a embalagem de papel porque confere um maior significado para o seu produto. Então, tem tido essa migração do plástico para o papel e a Irani se beneficiou muito já dessa transição e ela ainda está em curso, né? Números da Associação Brasileira de Embalagens do ano de 2023 já mostra que, em relação a 2020, a participação do papel na pizza de embalagens, quando se considera plástico, vidro, alumínio, o papel cresceu 6% em termos de participação e o plástico reduziu, então mostrando essa tendência já de substituição. Então, Odivan, 85% das receitas vieram do mercado interno, mas houve uma pequena queda na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, né? Apesar disso, houve um crescimento de 11% para exportações. Vocês planejam aumentar a participação das exportações ou isso é uma questão pontual pensando num câmbio mais elevado? Essa é uma flexibilidade que nós temos e, dependendo do câmbio, direcionar uma quantidade maior de papel, produto para exportação, em detrimento do mercado interno. Quando o mercado interno está melhor, a gente usa mais para o mercado interno. Então, a gente não tem grandes planos de exportar mais, ou seja, criar plantas direcionadas à exportação. A exportação ela é sempre secundária, subsidiária ao negócio principal, que é o mercado local, o mercado interno. Ou seja, o mercado brasileiro é muito grande, é um dos melhores, um dos maiores mercados de embalagem do mundo, né? O Brasil tem 200 milhões de habitantes, então é muito grande o mercado interno e para nós, como não é uma commodity, né? Ou seja, a escala tem menos influência na competitividade do produto, nós focamos no mercado interno. Essa queda que você se referiu aí é muito mais em função dessa redução de preço que eu mencionei, que aconteceu do segundo TRI do ano passado para o segundo TRI deste ano, do que volume, porque volumes, inclusive, subiram, né? No nosso caso, a gente expandiu volumes até acima do que cresceu o mercado nesse período. Certo. E como que vocês enxergam essa queda de quase 23% no papel no ano de 2024? Quais são os motivos que podem ter feito esse papel cair? E pensando, o Rio Grande do Sul afetou essa questão? O que a gente nota, né? Na verdade, o mercado como um todo ele caiu, né? Ou seja, a Irani está dentro do grupo das empresas small cap. Então, se você for ver, até ela performou melhor do que a maioria das ações por conta dessa dinâmica do mercado de capitais brasileiro ainda muito fraco, eu diria, nesse ano de 2024, né? Aí a gente pode discutir as causas, o nível de juros, né, o nível de incertezas, né? Eu acho que tem uma série de coisas na economia brasileira que estão impedindo as pessoas de ir para o mercado de equities e preferindo a renda fixa. Então, o volume de recursos que os fundos de renda fixa têm captado é muito maior do que os fundos de renda variável que têm sofrido saques, né, inclusive. Então, isso tudo afeta a liquidez do papel, que a gente percebeu também que ela diminuiu, e também a cotação, né? Agora, a empresa continua lá, continua performando super bem e com perspectivas super positivas.
assim como os analistas têm falado, a gente espera que essa dinâmica se altere em breve, seja por uma questão de mudança de tendência de juros, seja por uma questão de as pessoas enxergar o upside que está embutido no preço das ações, e aí eu não digo só a ação da Irani, digo bolsa como um todo, né, que tem negociado a múltiplos muito, muito baixos em relação à sua média histórica. Então acaba que se constitui uma oportunidade de investimento esses momentos assim da economia. É claro que tem muitas variáveis, as pessoas têm receio, as pessoas têm uma renda fixa que está pagando bem, tem títulos isentos hoje, então gente que prefere muito mais a tranquilidade de uma renda fixa do que apostar numa renda variável. Mas isso são ciclos, a gente conhece isso muito bem, né? Quem acompanha sabe que tem altos e baixos, né? Muitos têm falado que é justamente o momento de entrar em equities, em ações agora, né? Então a Irani está ali nesse conjunto, nessa conjuntura, né, que se formou, e a gente imagina que logo esse cenário aí vai se reverter, não só para nós, como para todas as companhias listadas. Eu queria te ouvir sobre a evolução da plataforma Gaia, né, esse plano de expansão de mais de 1 bilhão da empresa. O que a Irani tinha em valor, em termos de custo e produtividade, eu queria que você falasse sobre os projetos que já estão em operação e se devemos ver o início das operações de alguns desses projetos já no fim de 2024, e no próximo ano. Na verdade, assim, a plataforma Gaia, os principais projetos, eles já startaram, né? A gente já fez o investimento, implementou e eles já foram iniciados e já estão gerando retorno. Nós temos lá, hoje, se for olhar o conjunto todo, nós temos 11 projetos dentro do que a gente chama de plataforma Gaia. Os principais deles são o Gaia 1, 2 e 3, que é uma caldeira de recuperação, um investimento com mais de 600 milhões. O Gaia 2, que é a expansão de uma planta de embalagem, e o Gaia 3, expansão da produção de papel. Aí os outros Gaias são evoluções tecnológicas, são adequações de fábricas que têm seu retorno, mas com impacto menor no conjunto da empresa como um todo. O Gaia 11 é o último, que é uma melhoria, uma reforma tecnológica de uma máquina de papel nossa, a máquina 5, que esse não começou ainda, é o único que está ainda em fase pré-operacional, estamos ainda em fase de projetos e ele vai ser implementado nos próximos anos. Mas os 3 primeiros que eu mencionei já estão gerando retorno. Então, na verdade, a dívida já está dentro do balanço da empresa e agora a gente começa, com esses investimentos que a gente fez, capturar o retorno via os equipamentos, via a venda dos produtos, via ganhos de eficiência que a gente teve, ganhos de produtividade, né? O Gaia 1, por exemplo, nos deu uma geração de energia renovável muito grande. E nós deixamos de comprar energia no mercado para ter energia própria, né? Uma energia sustentável, né? Uma energia limpa, que é a base dos resíduos do processo produtivo da celulose. Tivemos expansão também da produção da celulose, que a gente consegue colocar essa celulose em papéis de maior valor agregado. Então, o momento do mercado, ele não foi propício ou não foi assim, o melhor momento para a captura dos benefícios desse projeto que a gente fez. Então, a gente está capturando, mas ainda não na condição normal de mercado. A hora que essa condição normal de mercado se restabelecer com preços e volumes, nós tendemos a capturar muito mais retorno do que a gente tem mostrado até aqui nesse primeiro e segundo trimestre. Então ela está, digamos assim, em curva ainda de ramp-up da captura dos investimentos, dos retornos desse investimento, mas que a gente espera aí até final desse ano já estar num nível muito próximo daquilo que a gente entende de ser o retorno integral, né? Porém, como mencionei, atenuado aí pelas condições mercadológicas que não nos permitem demonstrar a totalidade desse retorno desses investimentos que foram feitos. Esperamos que a partir de 2025 as coisas melhorem, especialmente em relação a preços de embalagem, né, a condições a demanda vem forte, então acho que isso é uma questão natural e aí sim a gente vai conseguir juntar a companhia que nós tínhamos antes deste projeto com os retornos desse projeto de expansão e onde configura um resultado superior àquele que a gente vem performando hoje. Então, acho que essa que é a tendência, né? E a plataforma Gaia tá indo para o seu fim, vamos dizer assim.
né? E lembrando que a plataforma Gaia ela é caracterizada pela otimização das nossas plantas atuais, né? Ou seja, a gente é um brownfield, como se diz na linguagem dos negócios, né? Onde a gente otimizou as operações atuais. A gente não teve planta nova com a plataforma Gaia. A planta nova, o crescimento vai vir num novo ciclo que a gente já está discutindo. A gente já vai falar sobre esse novo ciclo, mas pensando nas outras ações no universo dos acionistas brasileiros, por que investir na Irani? A Irani ela tem algumas características muito peculiares, né? Primeiro que não é uma commodity, né? Eu acho que é uma empresa que faz um produto que ele é customizado. Uma embalagem para um cliente, um frigorífico, ela é, no linguajar, né, ela é engenheirada. Ela é um projeto específico para aquele cliente que vai o logo dele naquela caixa. Ou seja, você não acha uma embalagem, o preço da embalagem na tela da Bloomberg. Não é uma commodity. Não, cada projeto é um projeto, cada embalagem é uma embalagem feita para aqueles clientes específicos. Isso faz com que o custo da troca dos clientes não é tão simples, né? Na hora que você entra num cliente, você tem um projeto, é claro que os clientes tendem a ter 3, 4 fornecedores na sua base para não ficar dependendo de um só, porque é um produto crítico na cadeia produtiva, né? Se falta embalagem para a linha de produção dos clientes. Então, eles tendem a ter mais do que um fornecedor, mas é um produto super customizado. É um produto de base natural renovável, então está inserido nessa tendência secular do ESG, das questões ambientais, né, da pressão regulatória sobre os varejistas, sobre a indústria para melhorar suas embalagens, né? Ou seja, hoje em dia nenhum varejista quer ver a sua embalagem boiando no mar com o seu logotipo, né, estampando uma capa do jornal, uma página de uma revista, né, e o papel vem justamente para oferecer essa solução de embalagem mais adequada. Então tem uma tendência secular. Além disso, se você for olhar os números, né, a Irani tem uma plataforma de negócios muito competitiva, né? Nós estamos perto da floresta, perto dos clientes, temos energia renovável, quase 100% da energia que nós consumimos, ela é autogerada. Ou seja, ela tem uma estrutura de custos muito otimizada, o que confere uma performance operacional muito boa, né? Nossa margem EBITDA tem navegado mesmo nesse momento aí na casa dos 30%. Ou seja, é uma margem, assim, são poucas empresas que têm esse tipo de margem, né? E ainda mais comparada com o nível de investimento, que ele é alto, é capital intensível, mas não é tão alto como você vê na própria indústria da celulose, por exemplo, em que você acaba tendo um capex muito grande. Traduzindo em miúdos essa conversa toda, né, para para o acionista, né, que busca retorno financeiro, ele fica exposto numa tese de investimento super bacana, né, que tem uma tendência secular favorável e tem um retorno sobre o capital investido muito bom, né? Então, se for olhar o ROIC da empresa, da Irani, pode comparar com outras empresas. O nosso ROIC hoje, ele até caiu, mas navega acima de 12% ao ano, o que é acima do custo de capital da empresa, significando que ele gera retorno econômico ano após ano, né? Ou seja, é uma empresa que gera riqueza. A operação da empresa gera retorno financeiro para os seus acionistas. Então, tem uma configuração de eventos favoráveis para quem vai analisar uma empresa que pouca empresa tem no Brasil hoje, né? Uma tendência secular, uma performance operacional destacada, diferenciada, um retorno sobre o capital investido acima do custo de capital. Ou seja, ela tica vários daqueles itens quando você vai fazer uma análise se eu devo ou não devo investir numa ação. Pega qualquer teoria aí, econômica que você possa usar, e aí nisso você vai ver que ela tica ali praticamente todos, né, configurando assim, uma bela opção de investimento. Então, a gente procura comunicar isso sempre, a gente fala, né? E é por isso que a gente tem uma base de acionistas muito grande e crescente, especialmente de pessoa física, mas também temos fundos, né? Fundos small caps, fundos super qualificados, fundos super renomados do Brasil, os principais todos têm ação da Irani na carteira também. E vocês anunciaram o pagamento de 10 milhões em dividendos intercalares a serem pagos agora em 22 de agosto. O que os investidores podem esperar sobre novos pagamentos nos próximos meses? Eu queria que você desse mais detalhes dessa política de pagamentos da empresa. Perfeito. Acho que essa é outra questão, a governança da empresa, né? A gente tem
desde conselho super profissionalizado, comitês funcionando, né? E uma política financeira aprovada e super transparente e didática, né? Então, está no site da RI, para quem quiser lá, Política de Gestão Financeira. E aí, e lá dentro você vai ver que nós procuramos sempre preservar a saúde financeira da empresa e a sua continuidade, a sua perenidade. Então, a alavancagem nossa ela é super controlada, o nosso objetivo é 2,5 vezes EBITDA, né? Ou seja, tem uma dívida líquida ali ao redor menor que 2,5 vezes EBITDA. Sempre que tiver abaixo de 2,5 vezes, o payout do dividendo é 50% do lucro. Nós distribuímos 25% trimestre a trimestre e mais 25% na Assembleia, o que configura 50% do lucro anual como distribuição de dividendo. Os outros 50% são reinvestidos na companhia, né, o que reforça a estrutura de capital ano após ano, que combinado com uma alavancagem que também abre espaço limitado a esse 2,5 vezes, permite a gente continuar crescendo, mas crescendo de uma maneira super controlada, super responsável, né? Ou seja, é um negócio que você não vai ver grandes saltos de crescimento, mas é um negócio que vai ficar ano após ano acumulando, né? É um compounding, como costuma dizer, de resultados, de retorno. É, então, a nossa política de dividendos é essa, 50% do lucro, né? Sendo 25% ao longo do ano e 25% lá na Assembleia, desde que checado ali se esse nível de alavancagem está nesse limite de 2,5, que a gente julga que é o ideal. Agora, voltando nos resultados, a margem da companhia passou de 58% no segundo tri do ano passado para 10,2%. Esse cenário preocupa, Irani? Não, esse 58 é porque tem 161 milhões lá no ano passado de um processo tributário que nós ganhamos e contabilizamos no segundo tri do ano passado. Então vamos dizer assim, poluiu positivamente o segundo tri, né? Se você for expurgar ele, você vai ver que o resultado ele está em linha com aquilo que foi planejado, claro que refletindo uma dívida maior, uma depreciação maior que aconteceu ao longo do ano por conta dos investimentos que afetou o lucro líquido, tá? Então acaba que comparando um tri com o outro, a diferença não é toda essa aí que aparece por conta desse evento não recorrente. E eu queria perguntar quais são os próximos passos da Irani. A gente vai ver um novo ciclo de investimento com a plataforma Nels? Exato. A gente já comunicou, né? Nós estamos agora trabalhando justamente num novo ciclo de crescimento, chamado Plataforma Nels, né? Que diferente da plataforma Gaia, agora sim a gente vai ter expansão de capacidades em plantas novas. Nós almejamos ser o terceiro maior produtor de embalagem do Brasil. O Brasil é um mercado muito grande, ou seja, ser o terceiro é uma posição super relevante. Para nós significa um crescimento bem grande para chegar lá, né? O que gera o delta inclusive de retorno sobre o capital, e que está previsto plantas de embalagem novas, está previsto plantas de papel nova, está previsto uma nova linha de celulose e também a ampliação da base florestal da companhia. Então, é um projeto maior do que o da plataforma Gaia, que ele vai ser feito em função da estrutura de capital da empresa, à medida que ela permite fazer esse investimento, né, de uma forma sempre responsável, como a gente sempre fez, e sempre olhando o retorno desses projetos, né, para que isso se traduza, no final do dia, em retorno econômico para os nossos acionistas, dentro dessa tese de investimento que a gente acredita muito da tendência secular das embalagens sustentáveis. Odivas, tem alguma consideração que você queria fazer? Não, olha que só acho que agradecer a oportunidade, Pasquale, que vocês sempre nos dão, né? Porque para nós é bem importante poder falar com os nossos acionistas, né? Com a nossa base, né? Eu acho que a gente faz os calls de resultado, mas nada como um bate-papo como esse aqui contigo, né? Onde você faz as perguntas certas, a gente responde, esclarece, né? E deixa todo mundo muito por dentro, né? Do que acontece da companhia, de quais são as perspectivas da empresa. Então, agradeço muito aí a vocês aí pelo convite, de estar tendo essa oportunidade aqui de falar sobre a Irani. Aos nossos acionistas que apostam em nós, né, a gente saiba que a gente está aí trabalhando duro para segurar a empresa e entregar o retorno que todos esperam, né, no papel, né. E para quem não é acionista, dá uma olhadinha no nosso site da RI, faz análise lá, vai ver que tem inclusive no site da RI tem um PowerPoint chamado Tese de Investimentos. Lá está bem claro o que a Irani faz e no que
a gente acredita, como é que a gente faz os negócios e por que que a gente acredita que a tese da Irani é uma tese única e vale a pena investir. Então, obrigado a todos vocês, né? E qualquer dúvida, o RI está sempre à disposição, né? Então, manda um e-mail, ri@irani.com.br, nosso time lá sempre responde todos os e-mails, as dúvidas que surgem. Quero agradecer ao Odivan Karnim, CFO da Irani, por participar do nosso Money Minds. E Odivan, fica aqui o convite com o avanço da plataforma Nels para a gente conversar futuramente. Perfeito, combinado. Nos vemos em breve, então. Um abraço. Um abraço. E você, investidor, que quer conferir essa e outras notícias, acesse o nosso site moneytimes.com.br e fique ligado no AgroTimes para tudo dentro do setor do agronegócio. Eu fico por aqui, até mais!